Esse monstro gigantesco tem poderes suficientes para destruir todo o mundo. Será que ele vai conseguir? Assista até o final e descubra. O filme começa nos contando a respeito da história do passado do reino onde o filme se passa. Centenas de anos atrás, o povo vivia em paz. Eles acreditavam que não precisavam ter medo de nada, mas sem que ninguém soubesse, escondido na escuridão, habitava um terrível mal. Um dia, um monstro atacou, destruindo tudo e a todos em seu caminho. No último instante, uma heroína apareceu. Seu nome era Gloreth, e ela sozinha conseguiu expulsar esse monstro do reino. Para proteger o futuro de seu reino, ela criou uma elite de cavaleiros que seriam sempre treinados para proteger o povo, e esses cavaleiros sempre seguirão o comando dos descendentes dela. E 1000 anos depois, vemos a noite em que os próximos cavaleiros receberão seus títulos de cavalheiros. O povo está em choque, pois entre eles está um homem que tem origens humildes e não é descendente da família real. Porém, a rainha do reino permitiu que ele participasse e tentasse se tornar um cavaleiro. Seu nome é Ballister e ele aproveitou essa oportunidade, se tornando o cavaleiro com as melhores notas do reino, mesmo estando na mesma classe do descendente direto da heroína Gloreth. Seu nome é Ambrosius e ele é o mais aguardado cavaleiro dessa geração. Boa parte das pessoas do reino não confiam no Ballister e acham que ele não conseguirá proteger o povo da maneira correta, mas a decisão de torná-lo cavaleiro dependerá da rainha. Vemos que Ballister está muito nervoso antes da cerimônia e o próprio Ambrosius vem falar com ele. O homem diz que Ballister trabalhou muito mais do que todos na classe e merece ser um cavalheiro. O povo irá amá-lo da mesma maneira que Ambrosius o ama. Antes da cerimônia, todos os cavaleiros colocam suas armaduras e preparam suas espadas. Assim que Ballister recebeu a sua espada de um dos funcionários do reino, ele achou que tinha algo de estranho com ela, e esse funcionário tentou lhe mostrar um vídeo em seu celular. Porém, a diretora chegou nesse momento e o atrapalhou. O funcionário então saiu correndo e a diretora começou um discurso. Ela pediu para que todos nunca desistissem de seus postos como cavaleiros e sempre tentassem de tudo para proteger o reino. Em seguida, a cerimônia começa. A rainha já estava esperando pelos cavalheiros. O primeiro a se tornar um cavaleiro de verdade é o Ambrosius. Em seguida, é a vez do Ballister. A rainha sempre esteve muito ansiosa por esse momento e começou a conversar com o público. Ela diz que a partir de hoje, qualquer um pode ter a chance de se tornar um cavaleiro e não precisa mais ter sangue real. Tudo isso graças aos esforços de Ballister. A mulher então pede sua espada. Ela então a pega de suas mãos e o transforma em um cavaleiro de verdade. Todo o povo no estádio começa a aplaudir e a gritar muito feliz. Ballister mal pode acreditar no que está acontecendo, e quando a rainha devolve para ele sua espada, o objeto se abre e dispara um raio laser contra ela, tirando sua vida instantaneamente. Sem outra escolha, rapidamente Ambrosius se aproximou para defendê-la e removeu o braço de Ballister. Ele não podia acreditar no que estava acontecendo, e por causa do laser, um grande adorno do estádio caiu no meio do palco, fazendo um buraco no chão e permitindo que o Ballister tentasse fugir. Todos os soldados foram atrás dele, afinal Ballister acabou de eliminar a rainha. Depois disso, uma certa jovem nas ruas vê a notícia do que aconteceu. Todos diziam que Ballister era um monstro e essa jovem dizia que ele era perfeito. Vemos então que o próprio Ballister se escondeu em algum local e conseguiu forjar um braço robótico para ele. De repente alguém bateu na porta e assim que ele foi abrir, percebemos que era aquela jovem que acabou de aparecer. Ela se apresenta como Nimona e fica impressionada com o braço robótico que ele fez. Ballister tenta se livrar dela, dizendo que aquele lugar não era ideal para pequenas jovens garotas. Nimona, entretanto, diz que está ali para ser seu braço direito. A jovem quer ajudá-lo a se vingar do governo que tirou tudo que ele tinha. Ela então vê fotos na parede do Ballister e pergunta qual deles ele quer eliminar primeiro, mas Ballister diz que não quer eliminar ninguém. Ele, na verdade, não é um vilão e não tirou a vida de ninguém. Essas palavras fazem Nimona ficar decepcionada com ele. Ballister então diz que ao invés de se vingar, ele vai voltar até o reino para conversar com alguém e tentar esclarecer que ele não é o culpado. Nimona diz que isso não vai dar certo, e realmente não dá. Ballister chegou lá e foi preso. A diretora apareceu para conversar com ele e Ballister jurou ser inocente. A mulher, entretanto, dizia se sentir culpada pois acreditou nele e a rainha também acreditou. Segundo ela também, Ballister nunca mais falará com ninguém, e esse erro de permitir que qualquer um seja um cavaleiro nunca mais
será repetido. Assim que a mulher vai embora, Ballister leva um susto. Nimona já estava dentro da cela com ele. Ela diz que todos veem Ballister como um vilão e por causa disso ele se tornou um vilão de verdade. Afinal, o que você pensa não importa, apenas o que as outras pessoas acham de você é que é importante. Ela então sai da cela e abre o caminho para Ballister poder fugir. O homem diz que eles têm que tentar fugir escondidos para que ninguém os veja, porém durante todo o caminho Nimona destrói o máximo de coisas que pode. Ballister acha estranho não ter nenhum guarda no caminho e descobre que não tem porque a Nimona desceu o cacete em todos eles. Mas aparentemente nem todos, pois muitos aparecem para tentar detê-los quando os alarmes soam. Enquanto eles andavam, Ambrosius apareceu e Ballister perdeu as palavras. Nimona teve que levá-lo para se esconder dos outros guardas e tentou convencê-lo a fazer alguma coisa. Ele precisa confiar nela ou os dois irão perder a vida dentro daquele armário. A jovem então se transforma em um grande rinoceronte e parte para cima dos guardas. Depois de colocar Ballister em suas costas, os dois saem correndo dali. Além de uma garota, Nimona também é um rinoceronte e diversas outras coisas. Depois de se transformar numa grande baleia, os dois atravessaram os pisos do castelo por causa do peso. Graças a ela, eles conseguiram fugir. Assim que alcançaram o lado de fora, entretanto, um andar do castelo explodiu e um dos escombros fez o Ballister desmaiar. Assim que ele acordou, Nimona já havia o arrastado até o esconderijo e preparou todos os planos para que eles eliminassem todos que querem o mal do Ballister. Mas assim que ele se lembrou que Nimona conseguiu se transformar em um rinoceronte, percebeu que ela era um monstro e ficou com medo da jovem. Assim que ele a chamou de monstro, ela ficou extremamente irritada. Ballister está tentando entender o que aconteceu e pergunta se ela é uma garota que pode se transformar em coisas ou simplesmente o que ela é, mas Nimona simplesmente diz que é a Nimona. A jovem só quer ajudá-lo, pois todos o odeiam do mesmo jeito que a odeiam. Ballister então diz que talvez aquele homem que o entregou sua espada saiba de alguma coisa e eles têm que pegá-lo. Ballister então aceita a ajuda de Nimona. Enquanto isso, Ambrosius foi colocado como o líder de uma perseguição para encontrar o Ballister. Todo o reino está atrás dele e o homem junto de Nimona tem que ir escondidos procurar aquele funcionário que trouxe a espada para ele. Os dois percebem vídeos da diretora pelas ruas e diversos guardas e agora tem que ir para o subterrâneo alcançar aquele homem. Os dois entretanto foram encurralados por guardas procurando o Ballister e Nimona teve que se transformar nele para distraí-los. Ela consegue tirá-los daquele metrô para que Ballister continue o caminho. Em seguida, ela volta transformada em um rato, mas as câmeras filmaram tudo. Ambrosius viu as filmagens e percebeu que Ballister estava estranho demais e aquele não podia ser ele. O homem então percebeu que num dos cantos o verdadeiro Ballister estava escondido e entrou no trem. No caminho, Ballister ainda perguntava para a Nimona por que ela é daquele jeito e ela começou a explicar sua história. Segundo ela, anos atrás encontrou um poço mágico que garantia desejos para as pessoas e o que ela pediu foi para um dia um cavaleiro aparecer em um metrô fazendo perguntas desconfortáveis sem sentido para ela. Sim, ela estava apenas o zoando. Assim que o trem parou, todos os cavaleiros estavam esperando por eles. Ela se transformou em um gorila e conseguiu escapar com o Ballister. Do lado de fora, todos ainda estavam à procura dos dois e Ballister tentou se esconder em um carro, mas uma vendedora apareceu para tentar vender aquele carro para ele. Enquanto isso, Nimona se disfarçou como um garotinho para procurar aquele funcionário e conseguiu encontrá-lo. Ballister viu isso pelas câmeras do carro e teve que sair correndo para buscar os dois. Eles colocaram o funcionário no porta-malas do carro e saíram correndo dali sob o ataque dos cavaleiros. Assim que eles chegam até um local secreto, Ballister remove uma flecha que ficou presa na perna da Nimona e pergunta como ela se sente quando se transforma. A jovem diz que é uma sensação engraçada, porém ela tem certeza de que se não se transformasse, não seria ela mesma e não se sentiria como se estivesse viva. Eles então vão conversar com o funcionário que está na mala do carro. O homem então mostra o vídeo que fez no celular e iria mostrar para o Ballister aquele dia. Enquanto arrumava sua armadura, ele viu alguém se aproximando e fingiu não estar ali. Nesse momento, gravou a diretora trocando a espada do Ballister. Isso mesmo, ela eliminou a rainha e fez tudo isso para colocar a culpa no Ballister. Nimona então diz que agora eles têm a prova de que Ballister é inocente e só precisam colocar o vídeo na internet. Mas Ballister não quer fazer isso, pois as pessoas iriam perder a confiança no governo e o governo não é o problema, apenas a diretora. O homem então vai tentar levar essa gravação para o Ambrosius. Mas Nimona diz para ele que está errado, ele deveria estar questionando tudo, o governo, a diretora, a instituição, o muro que protege a cidade e toda essa cultura.
altura. Segundo ela, esse muro está protegendo o povo contra vilões como o Ballister ou contra monstros como ela. Mesmo assim, Ballister insiste em seu plano. Os dois então foram até o castelo e conseguiram encontrar o Ambrosius e a diretora, mas assim que Ballister foi mostrar as provas, alguém efetuou um disparo contra o celular e o destruiu, e Ambrosius mandou que os guardas levassem os dois. Ballister então deu permissão para Nimona destruir tudo o que quisesse. Os dois então começaram a descer o cacete em todos os guardas. Ela se transformava em diversas coisas para isso e também para fazer o Ballister escapar dali, até que os guardas conseguiram pegá-lo na rua e Nimona correu para salvar seu amigo. Mas os guardas conseguiram segurá-la com objetos letais de raios, mas apenas por alguns instantes, pois ela se transformou em um monstro ainda maior para derrotá-los. No meio dessa confusão, um carro capotou e iria esmagar uma jovem que estava no meio da rua, mas Nimona a salvou. Ela então se transformou em uma pequena garotinha e disse que tudo estava bem. Porém, aquela jovem que ela salvou pegou uma espada para eliminá-la, pois achava que ela era um monstro. Isso deixou Nimona muito triste, mas Ballister a pegou para escapar dali. Ao chegar no esconderijo, Nimona estava em choque. Pequenos jovens acreditam que podem se transformar em heróis se perfurarem o coração de qualquer coisa diferente com uma espada, e mesmo assim as pessoas acham que ela é o monstro. Ela não sabe o que é mais assustador, o fato de que todas as pessoas do reino querem atravessar uma espada em seu coração, ou ela estar começando a pensar em deixar que eles façam isso. Ballister então diz que ela estava certa e os dois têm que fugir dali juntos para tentar pensar em um plano. Afinal, eles nunca conseguirão mudar o jeito que as pessoas os enxergam. Mas Nimona diz que Ballister mudou o jeito que ele a enxerga. Os dois não podem deixar a diretora se safar com essa e tem que fazer alguma coisa. Vemos então uma cena onde Ambrosius foi conversar com a diretora e perguntou por que Ballister disse que foi ela que eliminou a rainha. Ambrosius quer saber se ela trocou a espada e eliminou a rainha mesmo, e a mulher se levanta. Ela então diz que permitir que o Ballister se tornasse um cavaleiro foi o primeiro erro na destruição do reino, e agora monstros estão andando lá dentro. A mulher pega a espada verdadeira do Ballister e acerta o Ambrosius. Ela então confessa que colocou a culpa no Ballister e eliminou a rainha. Tudo isso para manter os monstros longe do reino. Ambrosius então perdeu a vida, e percebemos que Ballister estava gravando tudo. Aquela era Nimona fingindo ser o Ambrosius. Os dois então saem voando dali quando o verdadeiro Ambrosius aparece e encontra a espada do Ballister. Enquanto isso, Nimona e Ballister estavam em seu esconderijo e viram que todo o reino estava assistindo ao vídeo sobre a verdade da diretora. Os dois se divertiam muito enquanto viam que o povo estava descobrindo tudo. Ambrosius foi com seus guardas confrontar a diretora e ela estava na antiga biblioteca procurando por alguma coisa, um documento que explicava tudo. Ela então mostrou esse documento para o Ambrosius, que entrou em choque. De repente, em seu esconderijo, Ballister recebeu uma mensagem do Ambrosius. Ele queria conversar e os dois foram se encontrar. Ele queria contar algo para o Ballister, até que de repente a diretora apareceu na TV. Ela dizia que não era ela naquelas filmagens, e sim o monstro que está trabalhando para o Ballister. Esse monstro pode se transformar em qualquer pessoa e ninguém no reino está seguro. Todos do reino começam a acreditar nisso, porém Ambrosius acredita em Ballister, mas percebemos que ele acredita que Nimona manipulou o Ballister e diz que eles têm que se livrar dela. Ballister mal pode acreditar nessas palavras, e Ambrosius mostra para ele o documento que a diretora pegou. Era um documento de mais de 1000 anos, com uma foto da Nimona se transformando no monstro que a Gloreth combateu. Nimona é o monstro que a Gloreth combateu e voltou para destruir o reino. Mas Ballister não pode acreditar nisso e sai dali. Antes de correr, entretanto, um dos outros guardas viu para onde ele foi. Assim que chegou em seu esconderijo, Ballister foi confrontar a Nimona a respeito daquele documento. Ele quer saber se aquilo é verdade. O homem acreditou na história do Ambrosius e também está achando que Nimona o controlou. Ela mal pode acreditar nisso, e ao ver que Ballister acha que ela é um monstro, tenta fazê-lo dizer e perde a paciência com ele. O homem tira sua espada da bainha e isso faz Nimona entrar em choque. Os guardas batem na porta e ela foge dali. Ela sai correndo sem rumo pela floresta e encontra um antigo poço. Nesse momento se transforma em uma jovem e tem lembranças sobre seu passado. Ela costumava se transformar em diversos animais para tentar fazer parte do grupo, mas nunca conseguia. Até que um dia encontrou uma jovem naquele poço e se transformou em uma garota para se aproximar
dela. Aquela foi sua primeira amiga e as duas se divertiam muito juntas todos os dias. Elas se tornaram inseparáveis e um dia Nimona se transformou em um passarinho para pegar uma fruta para ela. A jovem se assustou, mas mesmo assim continuou sendo sua amiga. Juntas, elas continuaram tendo diversas aventuras e se divertindo, mas um dia chegaram até a vila e o povo viu que Nimona se transformava em um monstro. Todos ficaram assustados e tiraram a jovem de perto dela. A jovem tentou dizer que aquela era sua amiga, porém o povo dizia que ela era um monstro e a jovem não devia ficar perto dela. Por causa disso, Nimona viu sua única amiga se afastando e virando contra ela. Sem querer, enquanto se defendia do povo, Nimona causou um incêndio e descobrimos que aquela amiga dela era a Gloreth. A jovem pegou uma espada de madeira e disse para Nimona nunca mais se aproximar daquele povo. Por causa disso, até hoje Nimona sente dores em seu coração e tem medo do que é e do que a humanidade se transformou. Não existe lugar no mundo para ela e por causa disso, a jovem deixa o ódio tomar conta de seu coração e se transforma em um monstro gigantesco. Esse monstro então se aproxima da cidade para destruir a tudo. Os cavaleiros vão até lá para tentar impedi-la e a diretora, vendo tudo isso pela distância, mandou soar o alarme e preparar tudo para destruir aquele monstro. Nimona invade a cidade e é atacada com tudo que os cavaleiros têm. Mesmo assim, ela não para e continua avançando. Os cavaleiros têm medo dela e enquanto anda, Nimona destrói tudo em seu caminho. Mesmo assim, sempre que os cavaleiros a acertam com um objeto letal muito forte, ela sente a dor. Ambrosius tentava de tudo para salvar as pessoas e vemos que a diretora queria utilizar o maior objeto letal do reino para destruir o monstro e Ambrosius a alertou dizendo que isso destruiria metade do reino. Porém, a diretora acha que é um sacrifício necessário. Isso faz Ambrosius questionar se o que ele está fazendo é certo ou não. Vemos que Nimona estava cansada, mas mesmo assim continuava andando. Aparentemente ela quer chegar até a estátua da Gloreth. Os cavaleiros não param de atingi-la sem misericórdia. Ela cai diversas vezes e vê o povo também a atingindo com diversas coisas, pois ela é um monstro. Assim que se aproxima da estátua que segura uma grande espada, percebemos o que Nimona queria fazer. Ela está prestes a acabar com seu sofrimento e está preparada para cair sobre aquela espada. O monstro então dá um último grito, mas é parado pelo Ballister, que chegou a tempo. Ele pede desculpas a Nimona e diz que a vê como ela verdadeiramente é. A jovem não está sozinha. Isso faz Nimona desistir do que estava prestes a fazer. Ela então se transforma de volta em sua forma de Nimona e abraça o Ballister. Mesmo assim, a diretora não desiste e manda dispararem o canhão. Mas Ambrosius chegou lá e disse que ela não pode fazer isso. A diretora quer de qualquer maneira acabar com os monstros, pois eles podem destruir o mundo. Mas Ambrosius diz que talvez eles estejam errados e monstros não sejam o que ela imagina. A diretora então transforma seu pequeno cajado em uma arma de laser e dispara contra os guardas. Ela mesma vai disparar o grande canhão. Ballister não sabe o que fazer, pois aquele canhão irá eliminar a todos no reino. Nimona então diz que está na hora de reescrever a história e se transforma em um outro monstro parecendo uma fênix. Ela vai em direção ao canhão e recebe o disparo em cheio para salvar a todos do reino. Os pedaços dela caem sobre a cidade e Ballister chora pedindo para que ela volte. Ambrosius o encontra e os dois se abraçam. Nimona perdeu a vida e destruiu parte do muro, fazendo que todos vissem a beleza que era o mundo do lado de fora. Depois disso, Ballister está passeando com seu amado pelo parque da cidade e vê que ele e Nimona se tornaram heróis. Ele volta uma última vez ao esconderijo dos dois e de repente alguém bate na porta, mas não tinha ninguém. Era o que Ballister achava. Nimona apareceu bem lá dentro do esconderijo. Obrigado por assistir. Até o próximo!